Bom dia, oitavo ano, bom dia, professores, alunos. Mais uma aula de língua portuguesa e hoje expondo e internalizando. Vamos à apresentação da aula. Tema da aula, o gênero textual seminário. Habilidades do currículo paulista. Professores, deem um print na tela. EF69LP07B. EF69LP56. Bom, hoje a minha moderadora é uma convidada muito especial, é a colega de vocês e a nossa aluna, porque ela já é minha aluna, né? É a Lara Lavínia. Bom dia, Lara. Bom dia, professora Andréia, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Vamos aqui acompanhar a aula ao vivo e sejam bem-vindos a essa aula maravilhosa de português. Que legal, Lara. E a Laura já vai começar com tudo. Chegou chegando, vai ler os objetivos da aula de hoje. Vamos lá, Lara. Então, vamos lá. Conhecer o seminário enquanto gênero textual oral. Desenvolver a oralidade por meio de exposição e justificativa de pontos de vista a respeito de questões relacionadas a assuntos atuais da sociedade. Orientar e estimular os estudantes quanto à preparação e apresentação de um seminário em sala de aula. Participar de um seminário como meio de apropriar-se do gênero textual. Ok. Deixa eu complementar as informações sobre a Lara. A Lara é do PEI, professor Aires de Moura. A Laura está aqui acompanhada do pai e também do diretor da escola, o professor Daniel Quaresma. Acertei, professor? É isso mesmo? Acertei? Professor, o diretor também está aqui acompanhando, hein? Bem-vindos também os dois aqui. Vamos lá. Acolhida. Conte-nos, você já participou de um seminário? Que tema apresentou? Vou começar com você, antes deles, Lavínia. Você já participou de seminário na escola? Já participei. O seminário que eu participei era com o tema da África, de História, no 6º ano, que eu apresentei vários seminários durante o ano, e sempre foi com o tema da África, que foi a Semana da Afro, né? Semana Afro. Então, era um evento que tinha e eu participei desse tema super legal, falando sobre a cultura dos povos de lá. Muito legal. E Lavínia, eu falo Lara, falo Lavínia, é Lara Lavínia, né? Então, Lavínia, você fica nervosa quando você precisa apresentar um seminário? Fico bastante ansiosa, nervosa, tento respirar fundo para apresentar, para não esquecer o que eu vou falar, né? E eu tento respirar fundo, me concentrar, porque às vezes eu tenho um pouco de vergonha, então eu tento me concentrar em olhar para alguém que eu já converso, né, da sala, e tá tudo certo de apresentar. Às vezes eu fico com alguma ajuda na mão e isso me ajuda bastante. Então, ter alguém assim, que você se sinta seguro, você olha para a pessoa e conforme a reação que ela vai tendo, você vai conseguindo desenvolver a apresentação, é isso? É, como se eu estivesse conversando com ela. Ah, tá. Muito boa essa dica, hein? Então, vamos lá. Agora de vocês. Aí, no chat, 2 minutinhos. Você já participou de um seminário? Que tema apresentou? Vamos lá.
Então, Lara, temos respostas? Sim. Ó, o aluno Guilherme, da professora da Pro Nância, desculpa se eu falei errado, tá? Mas ele falou que já participou de um seminário e foi sobre jiu-jitsu. Olha que legal. E aqui a gente também tem a professora Juliana, ela falou da Kathleen, que ela falou na aula de ciências, ela já participou com o tema Pantanal. Muito bom. Tem mais? Sim, aqui a gente tem do aluno Matheus, do professor Francisco, que ele já participou do tema folclore. Folclore, boa. Nós temos alguns outros aqui. Olha só que legal. Bom dia, a Pro Antônia. Bom dia, sim, sobre educação no campo e violência doméstica. Ó, a Pro também participando aqui. Mais um, Lara. O Vitor, ele falou que nunca participou de um seminário. O Vitor, não? Aqui, ó, a professora Jane, ela falou que o aluno Pedro já participou dos animais em extinção. Ah, boa. Então, vamos lá. Olha só, a gente tem mais alunos que participaram do que alunos que não participaram, né? Vocês perceberam que são, assim, temas super variados. É um gênero textual oral, o seminário, então, muito importante. E a gente já vai falar um pouquinho sobre ele. Então, é muito mais do que uma apresentação, do que uma exposição oral, porque até que você chegue nessa exposição, você já passou por vários outros gêneros. Você já seguiu um roteiro, né? Você propôs um roteiro para você, às vezes você precisou fazer uma entrevista, você colocou outros textos, às vezes tem um poema que você vai apresentar, né? E já a Lara também vai dizer para nós como foi que ela preparou o dela, que hoje ela vai apresentar um para nós, hein? Então vamos lá, ler o gênero textual oral seminário. O seminário é um gênero textual oral público que visa a expor um assunto como o texto de divulgação científica, o relatório, o verbete de enciclopédia e o texto didático. Olha só, essa comparação é para dizer que ele é um gênero que expõe um assunto, mas ele não é o escrito, ele é o oral, ok? Comum na esfera escolar, acadêmica e profissional, o seminário pode ser realizado individualmente ou em grupo. Seu papel é transmitir conhecimentos específicos, técnicos ou científicos a respeito de um assunto relacionado a determinada área. Então, olha só, eu fiz umas anotações aqui, né, a respeito do seminário, e o que é importante, então? O seminário é importante porque ele desenvolve a competência comunicativa também do sujeito, né? Então, é a capacidade de conhecer e utilizar a língua a partir de experiências sociais, das necessidades e objetivos. Então, não é somente uma exposição, né? Vejam que lá no comecinho da aula, a Lara já colocou, nossa, professora, eu fico olhando para alguém com quem eu me sinta segura, e eu vou falando, e a expressão da pessoa vai fazendo com que eu consiga desenvolver o que eu preciso, né? Então, olha só a interação que você tem. Então, não é somente uma exposição oral, é algo que enriquece demais, no nosso caso aqui, a nossa aula, né? No nosso caso, eu falo, no caso no âmbito escolar, enriquece muito, porque para chegar a fazer a sua apresentação, você já passou por outros vários gêneros textuais, né? E agora você precisa não só saber o conteúdo, estar preparado para aquilo, mas você também precisa ter um comportamento diferente. Certo, Lavínia? Você acha que tem que ter... Você pode ter o mesmo comportamento na apresentação do seminário em relação a um comportamento de uma conversa entre colegas? Não, Pro. Não? O que você acha disso? Na hora de falar, um jeito formal e adequado para falar sobre o tema que você pesquisou, que você está apresentando. Pois ali é como se fosse uma aula que você está falando e ensinando os seus colegas. E eles têm que entender. Então, se você falar como se você estivesse falando com o seu colega, o seu amigo, é capaz de outras pessoas não entenderem. Então, é bom você falar de um jeito padrão,
sobre aquele tema e para as pessoas poderem entender, como se você estivesse dando uma aula mesmo para os alunos. Muito bem. Olha só, a Lara colocou muito de uma forma simples, mas objetiva, clara, exatamente. Ela mostrou aí, é o papel social que você ocupa naquele momento, né? É de um apresentador aí, de um seminário, então você precisa falar, então, utilizar a norma padrão, porque aí sim você consegue estabelecer a comunicação com todo mundo. Se você vai falar da mesma forma que você fala com seus colegas, vai acontecer o que a Lavínia disse. Alguns podem entender, outros não, certo? Muito bem, Lavínia, como você colocou. Vamos lá, então, olha, planejamento do seminário. Então, olha só, planejamento e preparação de um seminário. Você tem uma pesquisa e tomada de notas. Nós estamos falando do seminário porque a gente tem falado, assim, nesses dias aí, nas aulas do 8º, sobre anotações, né? E nós precisamos dessas anotações também. Segundo, seleção e organização de informações e recursos materiais. Terceiro, produção de roteiro e esquema. Olha aqui, né? A gente já tem mais 2 gêneros aí envolvidos. Ó, o roteiro, né? E o esquema. Da entrevista, né? O roteiro da entrevista. Isso, falamos lá em cima, pesquisa, olha. Verdade. Né? Olha quantos gêneros aí ao mesmo tempo para você depois desenvolver um. Né? Que é o final de tudo isso, que é o seminário. O ensaio da apresentação do seminário, isso também é importante, né? Para você colocar dentro do tempo que você precisa, né? Se você está exatamente colocando, sendo claro nos seus objetivos, né? No que você está apresentando. E a apresentação do seminário também, né? Outra coisa muito legal. 6. Vamos lá, o próximo slide, o número 6. Sequência e andamento da exposição. Abertura, tomada da palavra e cumprimentos, a apresentação do tema, exposição da temática, conclusão e encerramento e controle de tempo, né? Então, tudo isso a gente precisa pensar ao se propor a um seminário. Postura da apresentação, olha só, posição, a voz, tom e ritmo, textos de apoio, roteiro e slides, e interação com os participantes ouvintes, certo? E, por último, bem colocado pela Lara, uso da linguagem. Evitar a linguagem informal e priorizar, então, a linguagem formal. Isso a gente precisa muito, né? Uma outra, aqui não aparece, mas é claro que, falando do âmbito escolar, é muito importante também que o público também tenha um comportamento diferente, né, Lavínia? Verdade. Né? Nós precisamos que o público também respeite essa apresentação. Né? Acho que a gente, às vezes, quando vai apresentar na escola, é o que a gente mais fica com receio, né? Quando Verdade. Começa um burburinho, uma conversinha no fundo, ou alguém tentando te tirar da concentração. É assim? É assim. Já aconteceu comigo, às vezes eu ficava insegura no meio da apresentação, assim. Já aconteceu de eu travar, às vezes, mas é normal, né? Porque, afinal, a gente se prepara, né? Mas, mesmo assim, nem tudo é perfeito, né? E não é fácil estar ali na frente, né? Estar ali na frente e apresentar para todos os seus colegas. E você quer que eles entendam aquele conteúdo, porque você teve o trabalho de pesquisar, você quer apresentar ali, ó, você se esforçou para dar aquele tema que o professor pediu e ajudar os seus colegas de alguma forma na matéria, né? Poxa, né? Eles podem colaborar, né? Eles podem. Gente, vamos colaborar, né? Verdade. Então, vamos lá. Ó. Uma outra coisa. Aliás, eu vou perguntar isso para você. E agora, nesse momento, Lara, como que você está? Que a Lara vai começar um seminário aqui. Olha, você está nervosa? Eu falar a verdade. Pode falar a verdade. Eu estou um pouquinho nervosa, sim. Está um pouquinho? Tô um pouquinho nervosa, um pouquinho ansiosa. Mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo nesse seminário. Vai dar tudo certo. E outra coisa, aqui existe uma diferença, né? Nós temos algumas pessoas aqui, como eu falei, tem o diretor, tem o pai, tem toda a produção, tem a professora Elaine aqui também, para dar um apoio para nós. Mas é diferente de apresentar também dentro da sala, com os seus colegas, certo? É diferente. Né? E outra, aqui você não tem, entre aspas, a gravação e começar novamente. Não.
tem que continuar. Tem que continuar. Certo? Então, certo. todo mundo também entende isso, que a gente precisa continuar. Ué, deu uma atropeladinha em alguma coisa? Corrige e vai embora. Verdade. Certo? Fique tranquila. E agora, então, vamos lá. Agora vamos assistir ao seminário que a Lara preparou para nós. Então, a Lara vai fazer. Olha, gente, ela foi orientada em algumas coisas, mas ela vai fazer aqui, ela vai simular como se ela fosse apresentar na escola. E a Lara está, como vocês sabem, no 8º ano. A Lara está no processo, certo? Então, ninguém aqui vai avaliar a Lara, certo? Só que a Lara teve a ousadia de aceitar o convite, né? E vir aqui. E não é fácil. Não é fácil ter de falar sobre um seminário, olhando para as câmeras e todas as pessoas que estão aqui e sabendo que existem quantas pessoas ainda assistindo, né? Então, vamos lá. Lara, você pode começar. Certo. Então, eu vou levantar aqui, né? Bom, gente, eu estou com meu caderninho de apoio e o tema que a gente vai apresentar hoje é sobre a carta de Pero Vaz de Caminha e também falar um pouquinho sobre o diário de bordo. Então, eu queria começar falando sobre que essa carta ela foi escrita em 1500, no dia 1º de maio, e, na verdade, o Pedro Vaz de Caminha, ele escreveu falando sobre como eram as características do Brasil e aconteceu que assim que eles chegaram na terra de Veracruz, o Pedro Álvares Cabral, né, que ele estava comandando as caravelas portuguesas, ele mandou o Pero Vaz de Caminha escrever a carta para o rei Dom Manuel I. E nisso ele teve a tarefa de narrar o encontro que teve com os nativos de lá. Ele falou um pouco da vegetação, de como era, dando a impressão de um lugar paradisíaco. E aconteceu também que eles teve um encontro com os índios e também a gente pode notar na carta que ele fala um pouco sobre a fome do ouro, que era o interesse que eles tinham se aquela terra ia dar lucro futuramente para a colônia. E assim, depois ele cita numa boa parte da carta sobre como eram os indígenas, que eles andavam nus, que eles eram de pele parda e é isso, e aconteceu isso. A carta, ela é considerada um gênero de uma literatura informativa e também ela é um documento do nosso país, pois foi o primeiro registro da nossa terra, de como era a nossa terra para os portugueses. E, assim, depois, com o decorrer dos anos, ela demorou um pouco para ser encontrada e publicada, de fato, para o povo conhecer como era o Brasil antes. E, assim, demorou mais de 3 séculos. Ela foi publicada em 1900, ela foi publicada no Brasil, né? E foi nisso que a gente conseguiu saber um pouco mais. Ela foi publicada pelo historiador Capistrano de Abreu. E graças a ele a gente conseguiu conhecer um pouco da nossa história. E o Pero Vaz de Caminha, né, ele escreveu essa carta também com o intuito de salvar o primo dele. O genro. O genro, desculpa, erros acontecem. Mas aí ele também escreveu a carta com o intuito de ajudar o genro dele, que em Portugal havia brigado com o padre e foi preso, foi condenado. E ele teve a intenção de se aproximar do rei, escrevendo essa carta detalhadamente, com esse intuito de conseguir uma aproximação e libertar o genro dele para poder ajudar.
Então, e ele também escreveu essa carta muito profundamente interessado de como era o nosso país, com uma grande vegetação, uma riqueza, e também os indígenas com com um povo desconhecido, né? Que eles desconheciam e eles não imaginavam que numa terra nova eles iam encontrar povos aqui. Para eles, o Brasil não tinha ninguém, né? Mas então, gente, e esse foi um pouquinho aqui contextualizando do que era a carta. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o diário de bordo. O diário de bordo, gente, ele é considerado um registro de experiências pessoais e observações que uma pessoa escreve como se fosse um diário. E o diário de bordo, ele remonta a alguns séculos. Ele já vem remontando a alguns séculos, ou seja, ele já vem de séculos passados, de épocas passadas. E a sua origem relaciona-se com a navegação marítima. Que quando a pessoa estava a bordo do navio, eles só podiam escrever as informações mais relevantes sobre aquilo que estava acontecendo durante a viagem. Então, as informações mais importantes, eles tinham a permissão de escrever lá, registrando isso e tendo as anotações. E que a gente entra já no gênero de anotações, falando um pouco sobre isso. E, assim, voltando rapidamente para a carta do Pero Vaz de Caminha, Pero Vaz de Caminha, a carta ficou 3 séculos, né, sem a gente encontrar isso, depois só foi publicada depois de um tempo. Mas mesmo assim, se o Pero Vaz de Caminha não tivesse escrito aquela carta, a gente não teria sabido como o Brasil, como era o Brasil em 1500. Então, assim, é um documento muito importante. Hoje em dia ele está localizado em Lisboa, em Portugal, e ele está lá guardado, né, pelo patrimônio, mas mesmo assim, muito legal. A gente também tem um exemplo aqui de como era a carta, bem legal, que eu colei aqui para mostrar para vocês. Aqui, gente, ó, como era a carta. E estão vendo que era uma coisa antiga, mas graças a isso a gente conseguiu saber como é o nosso país antes de tudo até hoje, né? Então, essa foi a minha apresentação. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E foi isso, gente, a minha apresentação. Acabou, espero que vocês tenham entendido tudinho que eu falei. E qualquer coisa é só vocês pesquisarem na internet que vocês vão encontrar mais informações sobre isso. Muito obrigada, Lara. Você está sendo muito parabenizada aqui. Eu vou depois salvar para você e mandar. Os professores estão adorando, os colegas também. Gente, é muito difícil estar aqui, né? Ela falou com propriedade, então a gente percebe que ela estudou, ela está preparada, ela usou o vocabulário correto, né? Usou a linguagem mais formal. Olha, para mim aqui, ótima. Eu falo que a gente não vai fazer avaliação, mas o professor não consegue não fazer. Ela foi simplesmente ótima, né? Parabéns, Lara. Vou te chamar mais vezes aqui. Eu vou dificultando os temas, porque esse daqui já ficou fácil para você, né? Vamos fazer uma coisa mais aprofundada agora. Uhum. Olha, gente, foi muito boa essa apresentação. Teve uma professora perguntando aqui, mas não era para seguir o caderno? Gente, vamos lá, nós estamos seguindo o caderno, mas se eu não enriquecer, aquele caderno é só um instrumento, e aqui nós precisamos fazer isso. Qual é o nosso objetivo? O protagonismo do aluno, que é mais protagonismo do que esse daqui. Gente, é só um exemplo do que vocês podem fazer também com os seus alunos, né? E não estando agora também, né? Parte em casa, parte na escola. Olha, riquíssimo isso. Dá para fazer um seminário aí online, né? Muito bem. É só orientar, né? Ela foi orientada, então ouve o professor como mediador, né? Não como alguém que impôs o que ela necessitasse dizer, mas houve uma mediação, sim, né? E ela, a partir dos estudos dela, é que ela compôs o que ela iria falar, né? É claro que tendo a certeza de que ela não estava falando algo que fosse incoerente.
E isso é que é muito rico. Quando ela colocou a questão do diário de bordo, foi exatamente para dizer, para fazer esse link, né, que foi a partir, então, de diários de bordo que você teve uma carta, né, e que você pôde, então, transformar isso em documento histórico e também em literatura informativa, né. Olha, Lara, nem sei como te agradecer, você foi ótima. Obrigada a você, Pro, por ter me convidado para participar. Eu amei muito estar participando. Que bom, dessa você aula, enriqueceu viu? demais a minha aula de hoje. Ai, Pro, que viu? bom. A nossa aula, né? Porque vocês participaram aí também com os comentários de vocês, e tudo isso é muito gratificante para mim e para quem está aqui comigo, né? No caso aqui a Lara. A gente se sente muito, muito útil, que é o que a gente está aqui, a gente está tentando aqui. A gente acerta, a gente erra, mas a gente está tentando fazer o melhor para vocês, ok? Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Já vai me seguindo também no meu Instagram, que vai estar aparecendo aqui na legenda. Ele é oitavo.stud.lavínia. Eu faço resumos do 8º ano. E muito obrigada por essa participação maravilhosa. Essa aula enriquecedora de informações, assim, ó, maravilhosas. Eu amei participar. Muito obrigada, Pro. Eu é que devo agradecê-la. Tchau, gente. Avaliem a aula. Um beijo para vocês. Até.